Bom, boa noite a todos. Como já anunciado, meu nome é Rubens, eu sou do Instituto Trata Brasil, aqui na tela. E eu vou conversar um pouco com vocês aí hoje, porque isso faz parte de uma roda de conversa que o Trata Brasil já estabeleceu em todo o país, com jornalistas, principalmente, com a sociedade, com o governo, que é sobre saneamento básico. O Instituto Trata Brasil é uma organização da sociedade civil de interesse público, uma UCIP. Estamos localizados na cidade de São Paulo e semana passada a gente fez 11 anos, inclusive, de existência. E o nosso maior objetivo, enquanto OCIP, é difundir o conhecimento de saneamento básico, discutir, fazer conscientização, trabalhar com políticas de saneamento, projetos sociais. Então, a gente tem um pouco essa missão, nós somos um pouco aí os missionários do saneamento básico pelo país. E aí, eu sou jornalista, coordeno a comunicação do Trata Brasil, e eu já começo com vocês falando sobre saneamento básico, porque a palavra saneamento básico em várias nações significa uma coisa, mas no Brasil é outra coisa, é bem diferente do que significa nos Estados Unidos, até mesmo na Argentina ou na Europa. O saneamento básico hoje, ele se refere a esses 4 serviços aqui: abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem urbana. Esses 4 itens, eles estão naquela lei lá de cima, mas eles estão descritos um pouco mais complexos. Então, resumindo, é isso. E a lei do saneamento, ela fala que para todos esses 4 itens, a gente tem que alcançar a tal da universalização dos serviços de saneamento básico. Eu vou focar com vocês nos serviços de água e de esgotamento sanitário. E aí a gente vai conversar sobre esses 2 assuntos, porque são 2 assuntos que o Trata Brasil trabalha. E hoje a gente não vai comentar sobre aqueles lá, resíduos sólidos e drenagem urbana. Só que antes, a gente precisa discutir um pouco como que a população, o que a população entende de saneamento básico. E aí, o Trata Brasil, lá em 2008, fez esse estudo com o Ibope. E a gente foi entender o que a população entende de saneamento básico. Será que a gente estava rezando a missa para o padre? Ou será que realmente a gente estava entrando num mar de desconhecimento? E aqui, a triste notícia é que quando as pessoas eram questionadas da seguinte maneira: o que você prefere, saneamento ou saúde? Saneamento ou educação? Saneamento ou emprego? Saneamento ou segurança? Ninguém lembrava de saneamento, todo mundo queria tudo isso que eu falei para vocês, menos saneamento. E o mais louco dessa história é que quando você falava assim, saneamento ou saúde, a pessoa falava saúde. Ela não relacionava uma coisa com a outra. E aí a gente perguntava um pouquinho mais a fundo, o que é saúde para você? A saúde é mais hospitais, mais médicos, etc, etc. Não que não seja importante, mas o saneamento é a prevenção, né, da saúde. As pessoas já pensam na remediação. Então, essa pesquisa ela trouxe para a gente um pouco desse cenário que a gente estava entrando. O mais preocupante é que as pessoas, 50% delas, quando era questionado se pagaria para ter saneamento na sua casa, no seu bairro, na sua comunidade, disseram que não pagariam para ter esse serviço. Então, a gente entendeu também que o saneamento não era uma coisa muito bem esclarecida para essas pessoas. Elas tinham uma resistência muito forte de pagar por esse serviço. E aqui em cima a gente questionou para onde queria os dejetos, né? Para onde queria o esgoto dessas pessoas, se elas tinham ideia. E 71% responderam rede pública. Então, conceitualmente estão certos, né? Então, pelo menos aqui não havia uma distorção tão grande de conhecimento. Bom, e aí vem a última parte da pesquisa que nos deixa um pouco preocupado. Você já cobrou por saneamento básico? E 75% disse que nunca cobrou saneamento básico para prefeito, governador, deputados, senadores e etc. Então, a gente entende que esse desconhecimento do saneamento básico, e mais à frente alguns números que eu vou mostrar para vocês a nível nacional, na verdade é um reflexo de tudo isso, de falta de cobrança, falta de vontade, política, etc, etc. Isso vira uma bola de neve e infelizmente a gente tem um cenário assim. Mais de 33 milhões de pessoas não têm acesso à água encanada, né? Obviamente, como são seres humanos, essas pessoas elas têm água de alguma maneira, mas não é encanada, não é água potável.
recomendado por normas mundiais, etc, etc. Essas pessoas, elas utilizam de poços artesianos, muitas vezes contaminados, como o Roma já comentou, do lençol freático, etc. Essas pessoas vão até açudes buscar água, essas pessoas compram água, às vezes de caminhão-pipa, que a gente não sabe a procedência em muitos lugares do Brasil, e a gente já vivenciou isso como Trata Brasil no Nordeste, por exemplo, caminhões-pipas que eram caminhões de abastecimento de gasolina, que servia para gasolina e o pessoal estava usando para abastecimento de água. Então, 33 milhões de pessoas não têm esse serviço. E quando a gente fala do esgoto é pior. São quase 50% da população, um pouco mais de 100 milhões de habitantes no Brasil, que não tem nenhum tipo de serviço de esgoto. Quando eu falo serviço de esgoto, é coleta. O simples fato de você dar descarga e ir para uma rede. É o simples fato. Eu estou falando desse serviço. Essas pessoas, elas muitas vezes acabam utilizando como aquela foto da direita. Ou jogando o esgoto no córrego, rio, praia, solo, fossas, etc, etc. E logo mais eu comento com vocês algumas particularidades sobre fossas, sobre a rede de abastecimento, etc. Bom, a questão do tratamento é um pouquinho pior. Os últimos dados mostravam que no país inteiro somente 44% dos esgotos eram tratados, correspondiam a aproximadamente 5 mil piscinas olímpicas de esgoto sem natureza sendo despejado diariamente. Então é um número muito grande, desculpa a expressão, mas é muita merda sendo jogada na natureza todos os dias, de norte a sul, de leste a oeste nesse país. O reflexo disso, nós não precisamos ser nenhum gênios para descobrir, é a saúde, né? Então, em 2015, o IBGE nos mostrou que havia um pouco mais de 400 mil internações por diarreia naquele ano. E boa parte desses casos eram em crianças de 0 a 5 anos, né? Idade essa que não sou eu quem falo, são os médicos que são mais suscetíveis a esse tipo de doença, diarreia, etc, etc. E que não deveriam sofrer com essas consequências porque é uma faixa etária de crescimento, o cérebro precisa de muita água e a diarreia nada mais é do que perda de água. Então, para a gente chegar a esse número, que pode parecer pouco frente a 200 milhões de pessoas, é porque essas pessoas elas foram internadas, então eram casos graves, porque qualquer um nessa sala que tiver diarreia agora ou amanhã, eu duvido muito que vai ser internado. A gente vai tomar um remédio, vai se automedicar e está resolvido. Para essas pessoas serem internadas é porque foram com muita frequência. E aqui eu faço um parênteses e já até faço um convite. O Trata Brasil fez um documentário em 2016 sobre a situação do saneamento básico. A gente entrevistou muita gente no país inteiro. E aí a gente começa a ter noção do que a gente está falando aqui de saúde, porque as pessoas não têm a mínima noção de que elas sofrem com isso às vezes. É tão natural, se banalizou tanto a questão da falta de saneamento e diarreia, malária, por exemplo, principalmente no norte, que já não se associa mais. E aí tem um caso muito emblemático no documentário que eu faço convite, que é um morador dizendo assim, a gente pergunta para o morador no filme, você já teve doença por falta de saneamento? Ele fala que não. E a gente pergunta, mas e malária? Ah, malária eu tive 3. E diarreia? Ah, não, diarreia tem todo ano, tem direto. Então, quer dizer, banalizou. A pessoa já não se associa mais, infelizmente. Aqui eu trouxe o dado que está aí, o Roma comentou, que eu achei interessante. A gente tem um dado nacional, mas esse dado aqui da região eu acho legal mostrar, porque esse dado foi feito com a Denise Cronenberg, né? Denise Cronenberg, ela trabalha no IBGE, é uma pessoa muito renomada. E ela mostrou aqui no gráfico na região que o índice de cobertura aumentou e o nível de doenças caiu, óbvio. Então, isso caiu em hospitalização, caiu em questões financeiras também. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês lá na frente alguns casos, mas eu achei legal, embora vocês tenham aí, eu achei legal esse gráfico para realmente provar que quando você tem saneamento básico, de fato essas doenças elas tendem a cair. O ano passado, o QEDU, que é o censo escolar, né, eles na verdade divulgam coisas do censo escolar, eles soltaram esses dados que nos preocuparam muito. O resumo aqui da ópera é o seguinte: hoje nas escolas a gente tem mais acesso à internet do que rede de esgoto. Olha que loucura. E a internet do jeito que a gente conhece, essa daqui do meu celular, de vocês, ela tem o quê? 10, 7, 6, 5 anos, né? Do jeito que nós conhecemos. E o esgoto,
Ele vem do ser humano, ou seja, desde quando o mundo é mundo. Essa aqui é uma foto de uma escola no Pernambuco, na região do semiárido. Aqui é a escola. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, é uma calçada e o esgoto passa aqui, na calçada. E é onde as crianças entram. Olha que legal. Então hoje as escolas brasileiras, infelizmente, têm esses problemas bem graves, sem infraestrutura. Eu estou falando de coleta de esgoto, mas tem escola que não tem banheiro, tá? Um dado aí nacional para vocês saberem, são mais de 3 milhões de crianças no Brasil estudando em escola sem banheiro. 3 milhões, é muita gente. Bom, voltando aqui à bendita lei federal. Eu vou fazer um outro parênteses aqui antes de continuar com ela. A lei federal do saneamento, ela é nova, tem 11 anos. Vocês podem procurar, o número dela está lá e etc. E, pasmem, foi a primeira lei nacional do Brasil. Nós só tivemos a primeira lei de saneamento em 2007. Antes disso, houve o Planasa, que era um plano nacional de saneamento na época da ditadura militar, mas que também não vingou, e naquela época se criou empresas estaduais, por exemplo, a SEDAI é uma delas, a Sabesp em São Paulo. Criaram-se empresas estaduais e elas ficaram incumbidas de resolver os problemas de saneamento nos estados e nos municípios. Mas a coisa não andou. Nesse período militar até hoje, o que andou no Brasil foi o acesso à água, embora sejam 33 milhões de pessoas sem acesso à água, mas o acesso ao esgoto estagnou, né? Então criou essa nova lei, que está sofrendo uma alteração. Sexta-feira agora, entrou uma medida provisória nova na Casa Civil. É uma medida que ela pensou em ouvir o setor do saneamento durante 2 anos. O Trata Brasil foi ouvido também. É uma medida que está reestruturando o saneamento no Brasil, porque essa lei por si só não foi muito o suficiente, mas é o que existe. O que é engraçado nessa lei é que ela não traz muito bem quem é o responsável pelo saneamento, mas se subentende-se por um artigo da Constituição Federal. Então, na Constituição Federal dizia que todo serviço público municipal deveria ser gerenciado, o poder concedente seria a prefeitura. E aí a lei também entendeu que seria assim, pronto. Então o saneamento também é um serviço público de interesse, é um serviço de interesse público, então é o prefeito, falando mais claramente, que é o responsável pelo saneamento básico. E é isso mesmo. É o prefeito que é o responsável por ou prestar o serviço direto, seja por uma autarquia, ou ele delega para uma empresa privada, como é o caso da região dos lagos, ou ele faz um convênio com o Estado. É o caso, por exemplo, da SEDAI, que opera no Rio de Janeiro. Então cabe o poder concedente, no caso, à prefeitura, passar esse serviço ou prestar o serviço de maneira que ela bem entender. Então, e também nessa lei é muito interessante falar sobre a regulação do saneamento básico, que é uma coisa que agora está sendo discutida na nova medida provisória. Por que está sendo discutida na nova medida provisória? De acordo com essa lei, o Brasil tem 5.570 municípios, é muita coisa. De acordo com essa lei, cada município podia ter sua agência reguladora. É uma maluquice. Mas felizmente não tem, né? Não são. Hoje no Brasil a gente tem aí acho que 300 agências reguladoras de saneamento básico, é um número muito alto, mas cada uma atuando de um jeito. O que uma agência reguladora, na verdade, tem que fazer? Ela tem que regular o serviço, ou seja, ela tem que ajudar na construção da tarifa, ela tem que ajudar ela tem que observar como está sendo a prestação de serviço, está sendo cumprido o contrato, não está, etc, etc. Então, uma regulação serve para isso. Inclusive para medidas sociais. Caso o cidadão se sinta prejudicado pela concessionária que está prestando o serviço, a agência reguladora poderia ser procurada por esse cidadão. Então, ela seria esse ente aí intermediário que faria esse papel. Só que a regulação no Brasil ainda é uma coisa muito tenebrosa, são poucos lugares que tem. A gente tem grandes municípios do Brasil que não são regulados, ou seja, se presta o serviço de saneamento a bel prazer, né, de qualquer maneira. Então aqui nessa lei também vocês vão encontrar isso. Bom, dito isso, de lá para cá, de 2007 para cá, que a lei foi promulgada e etc., a gente não teve muito avanço não. E aqui eu vou mostrar para vocês o seguinte, ó. No Brasil, o acesso à água
ficou estagnado. Então em 2011 era 82% da população, foi indo. E aqui está 2015, mas aqui 2016, porque são os últimos dados, tá, gente? Então toda vez que eu estiver falando aqui de dados, eu estou sempre voltando a 2 anos, porque infelizmente é a plataforma que nós temos mais atual a nível nacional, tá? Então em 2016 a gente tem aí 83% da população com acesso à água tratada, que foi aquilo que eu falei para vocês. Aí aqui tem as 100 maiores cidades do Brasil, mas isso aqui faz parte de um estudo que a gente faz, depois eu comento ele com mais clareza, porque infelizmente nenhuma cidade da região aqui está nesse estudo. Bom, coleta de esgoto, a gente avançou muito pouco, 48% da população em 2011 tinha acesso, 48,3%, agora 51,92%, ou seja, é muito pouco o avanço. O esgoto tratado, a mesma coisa, ele pulou de 37% em 2011 e veio para 44% em 2016. Aqui tem as perdas, que agora eu quero comentar um pouco com vocês sobre esse assunto, porque ele vai impactar em muita coisa. As perdas de água, esse nome se dá, de uma maneira simples explicando, é o seguinte: era uma água tratada que estaria sendo levada para o consumidor legalizado, mas ele se perdeu no meio porque houve furtos, etc. No Brasil, o número era de 38 e voltou para 38. Então, de maneira clara, a cada 100 pãezinhos que uma padaria faz, 38 são jogados no lixo porque queimaram, erraram na receita, etc, etc. Tem muitos lugares do Brasil perdendo 70% da água, 80% da água. Então, a média, às vezes, ela não quer dizer muita coisa. Porque imagina que eu tenho 2 pães e você não tem nenhum, na média cada um tem um, né? Mas eu estou comendo 2, você não está comendo nada. Então, funciona assim com a perda de água também, isso maqueia bastante. Por fim, os investimentos. No Brasil, a gente saltou de 10 bi, aqui não coloquei, mas esse ano foi 11, esse ano de 2016 foi 11,5 bi, tá? É muito aquém do que o Brasil precisa. Então, para vocês entenderem, para o Brasil sair desse limbo de saneamento básico que se enfiou, a gente precisaria por ano gastar 18 bi. A gente está gastando aí, a gente está conseguindo só 10, 12, o nosso pico foi 13 em 2014, aí caiu para 12 esse ano de 2016, que não está aqui, mas é 11,5. Então, infelizmente, os investimentos ainda estão baixos para o que o Brasil precisa em questão de saneamento básico. Não sei se vocês vão conseguir ver aí, isso aqui é a tabela dos estados. A primeira coluna é o atendimento de água. Então, pegando aqui o estado do Rio de Janeiro, cadê você? Aqui. Cadê? Aqui, Rio de Janeiro, 92% da população, está bem ruim de ver, mas aqui 92% da população do estado é abastecido com água encanada, segundo os últimos dados do governo federal, 92%. A gente vem aqui para esgoto, a gente vai cair para 66%. Então, 66% do estado tem coleta de esgoto. E o tratamento, 33%. Então, se a gente pegar a média de todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, é 33% dos esgotos tratados, é uma coisa muito baixa. Em questão de perdas de água, a média é de 31%, mas a gente sabe que é bem mais do que isso. Infelizmente, tem cidades pelo estado perdendo 50% e até 60% de água, principalmente na Baixada Fluminense, que é uma região que o Trata Brasil trabalha, tá? E aí eu quero chamar a atenção pelo seguinte: embora esteja ruim de leitura, mas tem estados do Brasil que é uma lástima. Então aqui, norte, olha para vocês verem o Amapá, 5% de coleta de esgoto. Olha o Amazonas, 7%, o Pará 9%, Rondônia 4%. Quer dizer, ninguém tem. É melhor dizer que ninguém tem coleta de esgoto. E não tem mesmo, porque por alguns anos nós viajamos muito para Rondônia. E os lugares que tinham coleta de esgoto era ou universidade privada ou era algum prédio da prefeitura. Só. E aí, na hora que você faz a média, não dá nada. Em questão de tratamento, baixíssimo também. A região norte do país é a região que mais tem água doce. Então, 70% da água do Brasil está lá. Só que, em contrapartida,
não tem muita gente morando lá como tem aqui. Então, em questão de densidade populacional, está desproporcional a situação. Lá tem muita água e não tem muita gente. Segundo medições pluviométricas, mapas de calor e etc., nós, pessoas do Sudeste, nós estamos numa área que é conhecida como o deserto do Saara do Brasil. A gente tem muita gente e não tem quase nada de chuva e muito menos água. É por isso que São Paulo passou por uma crise e está passando de novo. O Rio de Janeiro passou e está passando de novo. O Espírito Santo e Minas também. Então, infelizmente, a gente tem esses problemas. E aí se engana quem acha, por exemplo, que o sul do Brasil é uma maravilha. Também não é. A gente pega Santa Catarina, ó, 20% dos catarinenses têm acesso à coleta de esgoto. 26% é tratado. O Rio Grande do Sul, 30% dos gaúchos têm acesso à coleta de esgoto. 25% é tratado. O melhor estado, no caso do Sul, é o Paraná. Então, infelizmente, o retrato do Brasil é isso aqui. O retrato é que o Brasil se afundou, de fato, no saneamento básico. A gente tem estados aí sem nada e alguns ainda lutando para ter alguma coisa. Bom, da onde que vem esses dados que eu estou falando? E agora entrando um pouco mais na parte jornalística, de apuração, de busca e etc, etc. O que a gente pode correr atrás de dados? Além das concessionárias, aqui a Prolagos fornece para vocês esses dados. Mas além da Prolagos, eu quero saber dados de algum município X, a Prolagos não atende, é um município operado ou pela prefeitura, ou pela SEDAI, ou de algum outro estado. Como é que eu faço para ir atrás disso, ao invés de ficar batendo na porta toda hora da empresa? A gente tem essa gama de... essa gama é sacanagem, né? Mas a gente tem esse trio aqui de informações. O primeiro se chama SNIS. O SNIS é o que eu estou usando, é o que eu usei nos estados, é o que eu usei a nível nacional. Tudo que eu falei para vocês vem disso aqui, que é a sigla de Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Atlas de Despoluição das Bacias Hidrográficas, mais conhecido como Atlas do Esgoto. O Atlas do Esgoto, que eu chamo ele assim, ele é o Atlas da ANA. A ANA é a Agência Nacional das Águas, é uma entidade do governo federal que está abaixo do Ministério do Meio Ambiente. E ela é responsável por outorgas de rios federais, pela gestão dos recursos hídricos, e nesse novo marco regulatório, aprovado sexta-feira, a ANA vai ser essa cabeça de agência reguladora. Porque no Brasil, como eu disse, a agência reguladora tem gente que tem gente que não tem. E quando tem, cada um faz do jeito que quer. Hoje, a partir desse novo marco legal, a ANA ela vai dar diretriz, quer dizer, ela vai dizer para você o seguinte: olha, você é uma agência, você vai ter que fazer assim, porque hoje no Brasil a gente não tem o pai das agências. Então a ANA ela vai virar. E aí é legal desse Atlas, porque aqui no celular tem um aplicativo do Atlas do Esgoto. Eu até baixei, tá aqui também, vocês podem baixar. É só colocar lá água e esgoto, ou Atlas do Esgoto, alguma coisa assim. É um aplicativo que vocês baixam, colocam o município que vocês querem e eles fornecem os dados. Qual que é a diferença disso para isso? A diferença é que isso demorou 3 anos. 3 anos para ser feito. Isso aqui, então, vocês vão encontrar dados defasados. Esse é o grande problema, tá? Por isso que eu não estou usando com vocês esses dados aqui, porque ele é um pouquinho mais defasado do que esse. Mas ele tem dados bastante interessantes. Então, aqui vocês vão encontrar bastante coisa legal. E aqui foram técnicos da ANA que frequentaram os municípios, os estados por 3 anos. Porém, são dados defasados. Já pode ter coisa nova acontecendo e que vocês não vão encontrar. O IBGE, eu coloquei ele até separadinho aqui porque eu tenho umas ressalvas com eles, tá? O IBGE eu não usaria para saneamento básico de jeito nenhum. Embora eu sei que tenha gente que usa, o Unicef usa, a ONU usa para fazer os relatórios dela. Só que tem um problema bem grave nessa história. Quando você pega um relatório da ONU de saneamento básico e você vê o Brasil, nós parecemos uma Alemanha em saneamento básico. O Brasil é muito bom em saneamento básico, segundo o IBGE. E vocês sabem por quê? Porque o IBGE é pesquisa domiciliar. Então ela chega lá e fala assim: Roma, você tem aí coleta de esgoto na sua casa? Sei lá, tenho. Beleza, próximo. Você tem coleta de esgoto na sua casa? Tenho, próximo. Então, como é uma pesquisa domiciliar e ninguém imagina se tem ou não tem, às vezes o cara tem uma fossa, e aí agora eu entro na questão da fossa. E aí o cara fala que tem a coleta de esgoto, o IBGE considera. Então, na visão do IBGE, o Brasil é uma Alemanha de saneamento básico, sendo que na verdade não é. E por que agora eu entro na questão da fossa?
A fossa, ela não é um problema que a gente tem que demonizar, não é isso. Ela é necessária para lugares onde as redes não chegam e não vão chegar. Só que tem um problema. Hoje no Brasil, e eu posso falar isso com propriedade porque eu já vi muito, fossa séptica no Brasil é feito a olho. Você abre um buraco e joga seus dejetos. E mistura com água de máquina, sabão, aquela coisa toda. E aí, 2 metros depois, você todo espertalhão, não vou pagar a conta de esgoto mesmo, que se dane é Prolagos, eu vou agora também abrir um poço artesiano, porque agora eu quero a minha água. Pois é, mas a sua água está 2 metros, 3, 4 metros de uma fossa. Ah, mas eu não tenho fossa. E seu vizinho, será que ele não tem fossa? E a gente já detectou isso em São Paulo, em alguns lugares do Rio de Janeiro, que tem a água subterrânea morreu em muitos lugares. A cor dela não significa muita coisa, mas o que significa é o que está por trás da cor. Então, tem muitos lugares que a água já tem nitrato, tem coliformes fecais, por causa das benditas fossas. De novo, eu não demonizo fossa. Se quer fazer, faça, tem normas para isso, a BNT, digita a BNT no Google, digita lá a BNT, fossa séptica, vai te dar todas as medidas, como que deve ser feita, etc, etc. Separação com semidouro, com filtro, etc. Mas, infelizmente, no Brasil não é assim que faz. E aí, quando o cidadão é constatado, você tem coleta de esgoto na sua casa? Eu tenho. Aí o IBGE, sem saber se o cara tem ou não tem, coloca. E aí o Brasil aparece com 75% da população com esgoto coletado. Fala, olha, então, acho que nós temos que fechar o Trata Brasil, nós estamos falando de coisa que não existe. Bom, o que mais existe por aí para ser consultado sobre saneamento e as suas diversas interdisciplinaridades, né? Essa palavra tão bonita. Bom, hoje, repetindo, as prefeituras são as responsáveis pelo saneamento básico. Então, embora tenha concessionárias privadas ou até dos estados atuando por aí, mas é a prefeitura quem tem que responder muita coisa. A prefeitura ela tem que fazer um plano municipal de saneamento básico, isso é exigência, gente. Isso é exigência, toda prefeitura tem que ter plano de saneamento básico. No Brasil, só 30% dos municípios têm. E tem uns que eu vi no Rio Grande do Sul que era muito legal. Você via lá, Matão, São Paulo, e só que era um plano municipal de Novo Hamburgo. Aí o cara não mudou nem o nome da cidade. Ele pegava, por exemplo, o plano de Matão e Ctrl+C, Ctrl+V e esse é meu plano de Novo Hamburgo. E é assim que aconteceu muito no Brasil, Ctrl+C, Ctrl+V de muitos planos municipais. Então a prefeitura ela é obrigada a fazer esses planos, porque tem impacto em recurso, etc, etc. A prefeitura, por exemplo, e eu vou adentrar nesse assunto daqui a pouco, ela também tem que fiscalizar, porque uma concessionária de saneamento, seja aqui a Prolago, seja a SEDAI, não é polícia. Ela não pode chegar no morador e obrigar o cara a ligar na rede, ela não pode chegar no morador e fazer o que ela bem entender. Quem faz isso, ou quem deveria fazer isso, é a prefeitura. Bom, as empresas de saneamento, obviamente, já são até consultadas por jornalistas, isso não é uma coisa que eu preciso ficar aqui dizendo. A gente tem aí bastante coisa legal envolvendo assistente social, profissional da saúde, porque essa pauta de saneamento básico, ela é social, ela não é de infraestrutura, ela é também de infraestrutura, mas ela é social. A pauta de saneamento básico, antes de tudo, é uma pauta de saúde pública. É uma pauta de política pública, ela não é pauta de, hoje passaram tantos quilômetros de rede. Isso é importante, isso é óbvio, mas ela é uma pauta também social, ela deveria ouvir essas pessoas aqui. E os sindicatos, associações e ONGs, né? Aqui do lado eu coloquei para vocês algumas entidades, algumas ONGs, que trabalham com saneamento básico e que, aí vocês que estão na plateia, que trabalham, que querem fazer mais coisas em relação a saneamento ou não, aqui tem as principais entidades e ONGs do Brasil que falam sobre saneamento básico, que deveriam ser consultadas. Por exemplo, a Pastoral da Criança. A Pastoral da Criança está no Brasil inteiro. Presumo eu também que tem aqui, nesses 5 municípios aqui atendidos. A Pastoral está presente, ela fala muito sobre a saúde infantil, a falta de saneamento básico na saúde infantil. A gente tem aqui a Abrampa é muito importante. A Abrampa é uma associação brasileira dos promotores públicos ambientais.
Então, dentro dos ministérios públicos, tem ali uma gama de gente que trabalha, uma gama de promotores que trabalham com parte ambiental. O The Nature Conservancy, que é uma ONG americana, a WWF, essas aqui, ó, a Bicom, a SEMA e a ESB, essas três, elas representam classes. Então, vocês querem saber um pouco sobre como está a situação do saneamento privado no Brasil? Essa é a indicada. Não, eu quero saber como é que está a situação do saneamento público municipal. Quem são as prefeituras que estão operando? Essa é a indicada. Ah, não, eu quero saber das estaduais, por exemplo, a SEDAI, a SABESP. Como é que está a operação desse povo todo? Essa é a indicada. Então, e tem a Unicef aqui por último também, tem relatórios adoidados sobre o assunto. Então, a gente tem uma gama de entidades, a gente tem uma gama de pessoas que a gente pode até pesquisar, buscar na hora aí de construir essas pautas, né? E aí, eu vou entrar num assunto que é pouco debatido pela imprensa, pela sociedade, pelos governos, mas é uma preocupação constante, que chama a ociosidade das redes. Agora a gente começa a entrar nas particularidades. O que é isso? Isso simplesmente é o seguinte, a empresa passa lá a tubulação de esgoto e o camarada não quer se conectar de jeito nenhum. Isso tem vários impactos. Obviamente tem um impacto financeiro para a empresa, porque ela investiu e não obteve retorno, e tem um impacto ambiental, porque o camarada continua jogando o esgoto dele em lugar que ele não deveria. No Brasil, a gente fez aqui uma pesquisa com os 100 maiores municípios do Brasil, foram 3,5 milhões de pessoas que a gente encontrou no Brasil que tem acesso à rede de esgoto e não se conecta. Rede pronta, passada, é só ligar ali, ter que quebrar o piso e fazer. Aí nós fizemos esse estudo, a gente, mas como assim, 3,5 milhões de pessoas têm acesso à coleta de esgoto e não quer? Por quê? 36% diz que não quer pagar tarifa. Essa é a maior resistência. Eu não vou quebrar minha casa, não vou me conectar à rede de esgoto, porque eu vou ter que pagar tarifa, eu não quero pagar tarifa. 18% alegaram falta de informação. A empresa nunca me falou que na rua de casa tinha uma rede de esgoto. Aqui tem 13% do morador que não quer danificar o piso, então o morador não quer quebrar, e aqui tem umas outras coisas aqui de exigência. Bom, nesses 100 municípios, 81 deles têm legislação que obriga o cidadão a ligar na rede. Isso aqui tem lei, tá? Cada município tem sua lei. E para piorar agora, ou para melhorar, na minha opinião, não é uma piora, é uma melhora, o novo marco legal do saneamento coloca a nível federal essa sanção. Então, todo município, todo cidadão que tiver a possibilidade de se conectar à rede e não quiser, ele vai pagar uma multa. Então, essa é uma norma que vai entrar agora no país inteiro. Uma outra coisa extremamente importante também, nós começamos a debater isso recentemente lá no Trata Brasil. Isso aqui tem muito a ver com a região, com o estado do Rio de Janeiro. Áreas irregulares. Áreas irregulares, se vocês entrarem no IBGE, é aglomerado subnormal. No Brasil, são 11 milhões de pessoas. Aqui, ó, 11 milhões de pessoas vivendo em aglomerado subnormal. São 3 vezes a Croácia, que está na final da Copa do Mundo. 3 vezes um país como a Croácia, morando em áreas irregulares no Brasil. E aí são áreas de proteção ambiental, são áreas de mananciais, ou são áreas de desabamento, e são pessoas morando aí. Obviamente a gente não vai demonizar aqui, porque a gente sabe que ninguém gostaria de morar nessas áreas. Não é uma escolha, infelizmente é uma obrigação que ela se põe a ela se ela quiser sobreviver. E aí a gente tem esse caos no Brasil, de norte a sul, de pessoas morando em lugares irregulares. Nós fizemos um estudo e a gente identificou que, por exemplo, nos 89 municípios, maiores municípios do Brasil, e aqui não foi 100, porque aqui a gente teve que perguntar município para município, teve 12 que não quiseram responder, teve 11 que não quiseram responder. A gente identificou que o número de piscinas olímpicas por ano de consumo de água nessas áreas era de 265 mil. Sabe o que isso significa? Que são essas pessoas que estão consumindo água furtada. O problema não é a palavra furtada, o problema não é o prejuízo para a empresa, a Prolagos, a SEDAI, etc. O problema é que essa água ela tem contaminação. Eu vi isso aqui numa comunidade em São Gonçalo, eu vi. Aí eles fazem aquela engenharia na favela, passa ali a tubulação de água.
Só que para burlar, para a fiscalização não pegar, eles passavam por dentro de um córrego. E um dia choveu, estourou o caninho, mas não viu porque estava debaixo do córrego. A hora que abriu a torneira, imagina o que veio. Água preta. Todo mundo nessa sala aqui não vai pôr a mão ali, mas uma criança de 2, 3 anos. E aí? Então, o grande problema disso aqui não é financeiro. Lógico que é também, não vamos ser hipócritas, também é financeiro. Mas o maior problema disso aqui é de saúde pública. São pessoas consumindo água de maneira irregular, perigosa e que pode trazer problemas. Aí vocês perguntam para mim, bom, e por que então que a Prolagos, a SEDAI, a Sabesp, o DEMAI de Porto Alegre, que é uma autarquia da prefeitura, pegando esses 3 diferentes entes, por que então eles não levam água para essas pessoas? Porque é uma proibição judicial. Isso varia de Ministério Público para Ministério Público, mas há um consenso aí velado de que essas pessoas, como punição, porque elas não deveriam estar ali, não têm que ter acesso ao serviço público. É punição. Então ela não vai ter acesso à água, não vai ter acesso à coleta de esgoto, muitas vezes ela não vai ter acesso à energia elétrica, mas é óbvio que ela faz um jeito de ter acesso a isso. E o jeito é isso, infelizmente é burlando, porque é o único jeito dela sobreviver. E tudo isso desemboca aqui nessas perdas de água, que eu já disse para vocês o que é. Então as perdas, elas são esses vazamentos, elas são aqui, ó, as mangueirinhas aqui, ó, as mangueirinhas que são de água furtada, enfim, os reloginhos aqui, ó, os hidrômetros que às vezes eles dão problema e não contabilizam corretamente. As empresas de saneamento não vão fazer esse papel. Isso aqui era um papel também de prefeitura, um papel também de Ministério Público, mas aí a gente sabe os diversos interesses que tem. Esse ano, há um mês, a gente lançou um estudo sobre perdas de água. Para vocês terem uma ideia, a gente lançou esse ano, mas com dados de 2016. Olha o tanto de água que o Brasil perdeu. 6,4 bilhões de metros cúbicos. Para dar uma referência, todo mundo aí ficou ouvindo do Cantareira durante a crise hídrica de São Paulo. Tudo isso de água são 6 vezes o tamanho do Cantareira em São Paulo. É isso que o Brasil perdeu de água em um ano. Água pronta e tratada para ser consumida, mas se perdeu por tudo isso que eu já comentei com vocês. Qual é o impacto da perda de água? Numa hora de escassez hídrica, isso aqui faz falta, muita falta. Agora que a gente está revivendo essa crise hídrica, viu gente? A gente está revivendo isso, principalmente na região metropolitana do Rio de Janeiro, na região metropolitana de São Paulo, de Vitória, de Belo Horizonte. A gente está revivendo essa crise que veio em 2014 e 2015. Isso aqui agora é uma preocupação. Isso está também lá no novo marco legal de saneamento, que a gente tem que investir em perdas, etc, etc. Uma coisa é certa, não existe perda zero. Se alguém falar para vocês que não perde água, é mentira. Até Tóquio perde, mas é 4%. Porque os caras trocam tubulação constantemente, enfim, investem em tecnologia constantemente, e em Tóquio a gente não tem problema de favela, né? Mas nunca vai ter perda zero. Então, o nível que nós já temos de 38% é muito alto, né? E em alguns casos do Brasil, 70%, pior ainda. Isso aqui então reflete na hora da crise hídrica. A água que podia abastecer uma cidade não vai abastecer porque se perdeu. Eu trouxe aqui uns recortes de matérias, não sei se dá para ver muito bem, mas ó, para vocês verem como que a situação do Brasil não anda nada legal. Aqui é um recorte sobre a não prioridade do brasileiro ao saneamento básico. Isso aqui foi feito pelo Globo. Foi muito legal essa matéria. Esse aqui, ó, os municípios atrasam planos de saneamento básico. Foi uma matéria da Folha de São Paulo. Eles pegaram lá um dado do Ministério das Cidades e tal. Aqui a gente tem a Baía de Guanabara, que é um problemaço até hoje, né? Isso aqui é parte de um estudo do Trata Brasil. A gente mostrou lá em 2014 que se as 16 cidades que estão ali na Baía de Guanabara resolver esse problema de saneamento básico, a região ia ganhar até 31 bilhões em 20 anos, com benefícios no turismo, na saúde, na produtividade do trabalhador, nos empregos e etc. Inclusive esse estudo que eu estou comentando, a nível nacional, para vocês entenderem,
Se o Brasil resolver o problema de saneamento básico até 2035, que é o prazo que foi dado pelo Brasil lá na ONU, que é o prazo que o Brasil assinou, que é o prazo que o Brasil colocou no Plano Nacional de Saneamento Básico, se o Brasil cumprir com tudo isso, e aí daqui 20 anos o Brasil tem saneamento básico para todo mundo, o Brasil tem um ganho de 537 bilhões de reais. Bilhões. De novo, turismo, saúde, produtividade do trabalhador, educação e tudo que vocês imaginam. E aqui tem como esses 537 bilhões seriam distribuídos no Brasil. Para vocês verem a região norte, que carece muito, ela ficaria com 25% desse bolo. Nós no Sudeste ficamos mais porque a nossa densidade populacional é maior. Então a gente seria mais beneficiado em relação ao saneamento básico. Aqui faz parte do estudo também, o estudo nacional, que mostra para vocês as internações por diarreia, como elas caem. Então, se o Brasil chegar a 100% da população com acesso a saneamento básico, a gente cai drasticamente o número de doenças, o número de internados. Aí vocês vão falar para mim, mas não era para zerar? Sim, podia zerar, mas parte desses problemas não vem mais do saneamento básico. Aí é questão de alimentação e etc. Mas em relacionado ao saneamento, cai drasticamente se a gente chegasse a esse número aqui. Uma coisa interessante que a gente tem nesse estudo, aliás, viu gente, está tudo no site do Trata Brasil, tratabrasil.org.br, entrem, está gratuitamente, podem baixar PDF. E a gente mostra que se um município tiver 100% de saneamento básico, os imóveis podem valer muito mais. Aqui é uma média, né? Um imóvel valendo 83 mil numa cidade que não tem, ele pode chegar até 96 mil numa cidade que tem saneamento básico. Isso aqui ele é muito mais real para áreas litorâneas, né? Que é onde a gente tem um fluxo maior de turistas, etc., pessoas comprando casas de veraneio e tal. Então, às vezes a residência se valoriza mais em áreas que tem saneamento básico, né? E aqui é uma tristeza. Aqui é uma tristeza porque é o seguinte: a hora que a gente começa a comparar o saneamento básico com o resto de outros setores da economia, em relação ao PIB, o saneamento básico é 0,19%. Ele é o primo pobre da infraestrutura. Lá em Brasília, a gente tem gente brigando por habitação, brigando por transporte, telecomunicação, mas não tem por saneamento. E é verdade. Vocês vão achar, se você digitar no Google, 2 deputados que trabalham com saneamento. O resto não quer saber mais de saneamento. E aí, na hora que você distribui o PIB aí para esses setores econômicos e sociais, é isso, o saneamento é pífio. O saneamento não representa um grande valor. O Brasil, de 2013 a 2015, investiu, aqui embaixo, aqui, 34 bilhões. 34 bilhões de 13, 14 e 15, se a gente somar esses 3 anos. Só que desses 34 bilhões que nós investimos em saneamento, 5 ficaram com 23 bi. Só que o Brasil não tem 5 estados. E o pior é o seguinte, vamos lá, São Paulo, Minas, Rio, Paraná e Pernambuco não são os piores estados em saneamento básico. Pelo contrário, são os melhores estados em saneamento básico. Ainda que o Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco tenha problemas, mas quando comparado aos demais, são os melhores. Então eles ficam com a maior fatia do bolo. Sabe quem investiu 2 bilhões em 3 anos? Campinas. Campinas é uma cidade operada pela prefeitura. Lá tem uma empresa que não é privada, é estadual, é a prefeitura. Campinas investiu mais do que 10 estados brasileiros. Então, está aqui o problema. Conclusão disso tudo aqui. O Brasil criou o nível de saneamento básico. No Brasil a gente tem ali lugares onde o saneamento básico pode ser perto de uma Europa, como é o caso de São Paulo, Minas, Paraná, e a gente criou a África subsaariana, que é esse pessoal aqui de baixo, que não tem nada de saneamento básico e também não consegue angariar fundos para isso. Mas sexta-feira teve a assinatura da nova medida provisória do saneamento básico. Então, de sexta-feira para cá, a gente está tendo muita notícia na grande imprensa sobre isso, né? E a grande discussão que se faz, porque essa medida provisória, ela abriu um pouco de poder para o capital privado entrar, porque no Brasil não tem nenhuma legislação que respalda o capital privado para entrar no saneamento básico. Na verdade, o capital privado no saneamento básico no Brasil, ele é teimoso, ele entra correndo riscos.
A verdade é essa. Muitas vezes, felizmente, dá certo. Em outras vezes, infelizmente, não dá certo. Então, está se abrindo uma discussão corporativista, inclusive, muito chata, de que a gente deve transformar o Brasil. 100% privado, como é a Inglaterra, ou 100% público, como é a Argentina agora? Nenhum nem outro. O Brasil tem 5.570 municípios. Essa é a leitura que o Trata Brasil faz depois de 11 anos, estudando tudo que a gente conseguiu estudar de saneamento básico, ouvindo ali, ouvindo aqui, pegando experiência internacional, acadêmicos, etc. Nenhum nem outro. Privatizar o Brasil em saneamento básico é a pior burrada. Estatizar o Brasil em saneamento básico é uma outra burrada. Então, qual que é a melhor maneira hoje? É que esse novo marco regulatório finalmente está trazendo um pouco à luz do dia. É a gente ter essa mescla. Quem quer ter o saneamento básico privado, não tem nenhum problema. Vai lá, chama, faça uma licitação. Quem quer ter o público, vai lá, passa o convênio para uma empresa estadual ou tem a sua empresa municipal. E uma coisa que a gente anda vendo, infelizmente, é que em questões de tarifa, por exemplo, eu sei que vocês não vão ficar abismados com o que eu vou falar, mas é pura verdade, isso baseado em cálculos, estatísticas e estudos internacionais. A água no Brasil é muito barata. Eu sei, eu sou louco de falar isso, mas a água no Brasil é muito barata. O que nós todos, o Brasil inteiro, paga pela água, para a gente ter água em casa, é muito barato. Custa muito caro. Se vocês verem o custo da água nos Estados Unidos, é altamente mais caro do que aqui. É um dos maiores problemas que tem até nos Estados Unidos, é o custo da água. E o problema, a gente já viu isso, empresa pública cobrando do cidadão tarifas absurdas. Como a gente já viu também empresa privada fazendo isso em alguns outros cantos do Brasil que não deu certo. Então, fica aí a prova de que nem o público e nem o privado sozinho vai resolver esse problema. Ou os dois se juntam, ou não vai resolver nenhum desses problemas. Para vocês terem uma ideia, no Pernambuco, na Grande Recife, foi feita a maior parceria público-privada de saneamento básico no Brasil. E está andando. Em Porto Alegre vai se fazer a maior parceria público-privada no Brasil. Está andando. Então, a gente tem que ter um pouco de parcimônia. A gente tem que pensar um pouco, porque, infelizmente, e a gente está em Brasília direto ouvindo isso, de que, a água é um direito público, etc. Ok, ninguém falou que a água não é um direito público, mas todo mundo paga tarifa. Mesmo quem é operado pela SEDAI, que é uma empresa do Estado, o governador nomeia o presidente, você paga tarifa. Então, entre pagar tarifas caras, abusivas, que às vezes empresas públicas cobram, não estou generalizando, porque tem muita empresa pública boa. Cito aqui, por exemplo, a empresa de Porto Alegre, cito Uberlândia, Campinas, Jundiaí, muita empresa pública boa, franca, mas também tem muita porcaria. Tem muita empresa de saneamento privado boa, mas também tem porcaria. Então, essa parcimônia que eu acho que a gente tem que encontrar, infelizmente isso está permeando lá em Brasília, depois desse marco regulatório, de que o privado vai comer criancinha viva. Esse é o discurso que a gente está ouvindo lá. E a gente começa a perceber, para finalizar minha palavra, de que muita gente não está muito interessado com aqueles dados que eu mostrei, não. Muita gente está interessado em manter o seu status, infelizmente, é uma pena. Mas a gente vê que o saneamento, felizmente, no Brasil está ganhando alguma coisa. A gente está andando, a gente está tendo novos modelos de operação, a gente está tendo empresa pública se aperfeiçoando, a gente está tendo prefeituras reativando empresas, isso é legal, é bacana quando a prefeitura é reativa e ela tem essa capacidade de gestão. Então, eu acho que isso tudo que eu estou falando para vocês, seja para pautas que vocês vão fazer ou não, mas é uma questão de a gente pensar um pouco para não criar o fla-flu de novo do saneamento básico e a gente vai voltar lá no Planasa, há 40 anos, quando o Brasil parou em saneamento básico e a gente ficou parado por 40 anos. E aí estão os dados, 100 milhões de pessoas pisando em esgoto, 400 mil pessoas sendo internadas por diarreia por ano, crianças estudando em escolas sem banheiro, sem coleta de esgoto, sem nada. E aí é o reflexo de um Brasil pobre. A verdade é essa, é um Brasil pobre que a gente às vezes esquece do que está falando. Agradeço a Prolagos, a equipe de comunicação, Yolanda, Roberta, todo mundo, aqui o Roma. Estou à disposição no e-mail agora aqui com vocês para um debate, para tirar dúvidas. O Trata Brasil é uma grande fonte de informações. Se vocês quiserem saber sobre saneamento básico, felizmente nós temos, então lá vocês podem baixar gratuitamente. E o que nós não temos, a gente às vezes tenta ajudar.
Então, alguns dados, alguma coisa que a gente não tem, a gente procura ajudar vocês. Tá? Então, eu agradeço novamente aí a paciência nessa noite.